Mas, ô, Vitor, agora vamos lá. Essa é boa, essa é boa. Vamos lá. Não precisa falar qual foi o político, né? Jamais. Nem o partido, e nem se é de direita ou de esquerda. Não falaria mas... O ano que nasceu, nada. cor do cabelo. Depois fala no No off. off eu falo. Como que o político chegou em você, Perfeito. né? E o que ele pediu? Ele já era político? Ele chegou em você pra falar, ó, eu quero melhorar a minha comunicação pra me manter no cargo, pra me expressar melhor? Ou ele queria, tipo, ó, eu vou me candidatar e eu quero... Como que foi a história? Como chegou e tudo? Então, né, eu fiz poucas vezes, né? Mas as pessoas que vieram até mim já eram políticos. Algumas já conheciam o canal, outras assessor, funcionário já conhecia. Mas os casos eram muito parecidos. A pessoa tá perto de uma eleição ou acabou de ser empossada e aí vai passar por um momento... No caso da eleição era o cara assim, eu vou passar por uma sabatina de perguntas. Eu tô nervoso, eu não falo bem e eu acho que eu não vou convencer ninguém. Então, Vitor, como que você faz eu lidar com a minha timidez? Como que você faz eu falar bem e falar de uma forma que vai convencer o eleitorado? Aí eu passo estratégias pro cara. Eu falo, olha, estratégias que funcionam são isso, isso, isso. Aí o cara me passa o texto dele, eu faço algumas anotações, ó, troca essa palavra para tal palavra, que tem um impacto retórico melhor. Usa o argumentum ad verecundiam. Esse é incrível. Estratagema de Schopenhauer. Estratagema de Schopenhauer. Então eu faço a revisão retórica do que o cara vai falar. No caso da sabatina de pergunta. No caso do cara que é empossado, qual é o principal problema do cara empossado? Ele precisa mostrar serviço. Só que, assim, essa é uma visão minha como especialista e como brasileiro. O brasileiro tem memória muito curta. A gente se emociona mais com alguma ação pontual de um político do que o histórico dele. Seja para atacá-lo ou para amá-lo, para elogiá-lo. A gente se emociona com, geralmente, uma ação recente que é divulgada na mídia. Então esse cara tipo, você vai voltar a comer picanha. Isso. É isso que gera o impacto, né? E aí o cara vai lá e come jaca. Isso. Né? Enfim. Isso. E aí acontece dessa forma. Então o político recém-empossado, nas situações que vieram me procurar, assim, cara, eu, daqui para frente, talvez eu não dê conta de resolver situações X, mas eu preciso me comunicar de uma forma com confiança, como se isso já tivesse resolvido. Como que eu faço? Aí eu vou lá e falo assim, então, primeiro o senhor resolve o problema. Não, brincadeira. O senhor resolve, depois eu dou uma mentoria. Aí eu passo pro cara quais são as posturas, os gestos que ele vai utilizar. Pelo menos as vezes que eu fiz foi isso. Teve um caso só que o cara realmente se interessou em aprender do zero. Retórica, linguagem corporal. E esse a gente ainda tá trabalhando, né? Mas que foi legal também, que por conta dos vídeos do Pablo Marçal e de falar dos estratagemas, a pessoa queria... focado nos estratagemas. O cara fala isso pra mim, o que eu respondo? Sim. Esse foi legal, esse caso. Foi. Esse dia o cara veio, ele e o assessor dele, falou assim, ó, o assessor começava a mostrar os vídeos. Tá vendo esse vídeo do Pablo Marçal? Que eu analisei, ano passado analisei o Pablo Marçal de cabo a rabo, ele tava lá, eu tava analisando em cima, né? Lá ele. E aí eu pegou e falei assim, o assessor mostrava o vídeo e falava assim, isso aqui, você consegue ensinar ele a fazer? Eu falei, consigo. Esse argumento, não sei o quê. Você consegue? Consigo. Como que eu faço? O assessor me perguntando. Para eu ter essa autonomia e poder criar os discursos dele em cima disso. Eu falei, aí nós vamos ter que te ensinar retórica do zero. E aí esse é um caso específico onde o cara tá mais focado em retórica e eu não trabalho quase nada de linguagem corporal com ele. Ele quer apenas saber como montar, como escrever, redigir um bom discurso pro cliente dele. Interessante. E aí, entrando no Pablo Marçal, porque o Pablo Marçal foi um grande fenômeno. Foi. Né? Indiscutível, você gosta dele ou não? Exatamente. Isso daí é indiscutível. Fenômeno, ele dominou os debates, não foi eleito, mas dominou os debates. Ele virou um entretenimento dentro do debate. Ele fez 1 milhão de pessoas assistir um debate político. Exato. Tipo, cara, a gente assistia porque a gente queria ver o Pablo Marçal, né? A grande maioria, né? Nunca generalizando, mas... E agora, a opinião do Metaforando, né? E essa avaliação toda do que foi o Pablo Marçal e olhando tecnicamente, né? Eu consigo te falar até onde que ele errou. Exato. Então, manda bala. Pablo Marçal, vamos lá. O Pablo Marçal, ele começa fazendo forte o arquétipo do rebelde. Então, o que é o arquétipo do rebelde? Fora do sistema. Fora do sistema é o peixe nadando contra a corrente... E, assim, lobo solitário. Lobo solitário, todos estão contra mim, eu sou um alvo, eu sou perseguido. Ele começa com esse arquétipo, né? Qual é o nome do arquétipo? Arquétipo do rebelde. Putz, eu conheço bastante esse arquétipo. Sim. Quer ver Eu sou sozinho.
Estão me atacando. Estão me atacando, sou vítima. Não, mas esse daí é o arquétipo da vítima, né? Eu acuso o cara de criminoso, ele quer me processar. Oh, meu Deus, onde já se viu? Isso. Um canal tão grande contra um canal pequenininho. Estou sendo atacado. Isso! Estou sendo atacado. Estou sozinho, meu Deus do céu, Pelo caramba! amor de Deus. Enfim, esse é o arquétipo da vítima, não façam, tá? Mas o arquétipo do rebelde, primeiro, da onde surgem os arquétipos? A comunicação arquetípica, ela tem muitos autores. A maioria bebe de Jung, psicanálise. Jung vai falar sobre imaginário coletivo. A gente cresce assistindo filmes, séries, jogando jogos, lendo livros, vivendo situações da nossa vida, e a gente consegue criar uma espécie de ideias, de perfis. E aí você se relaciona com a pessoa e fala assim, puta, eu conheci aquela menina, sei lá, mano, ela é meio tomboy, não sei, ela é meio durona, assim, tal. Não Meio quero. que? Meio tomboy. Tomboy essa é nova pra mim, hein? Pra mim também. Eu descobri vendo o vídeo do Giga. Putz, vindo do Giga, então? Pois pelo que eu entendi, posso estar errado, aí o Giga me corrige, posso estar errado, mas pelo que eu entendi, é uma moça meio moço, meio... Entendi. Entendeu? Meio machinho. Sim. Né? Então, a gente vai criando esses arquétipos na cabeça e você vai lendo. É muito comum a gente fazer isso, né? Pô, e fulano? Ah, fulano é meio Caxias. Você Certo. sabe que é um cara esperto. É um arquétipo. É um arquétipo. Não tem esse nome, mas já sabe que é um cara mais esperto. Cara, fulano, você tem que tomar cuidado, que o cara é ligeiro. Ligeiro, você tá acessando o imaginário coletivo. Você já falou que é um cara meio lobo, você tem que tomar um pouco de cuidado e tal. Então a gente vai criando esses arquétipos. A forma mais rápida de você pegar a atenção do público é conectar-se com o arquétipo. O Pablo Marçal, ele faz o arquétipo do rebelde lutando contra o sistema. Cada arquétipo tem notas do que você deve falar, como se portar, qual narrativa você deve trazer. Isso é estudado mesmo, né? Cores que você deve usar, marcas de exemplo. E o Pablo Marçal começa assim. Mas, moço, Jesus era menino, moço, quando eu nasci. E começa a falar as coisas lá, né? E aí, moço, Ayrton Senna, moço, tal. E eu sou sempre o cara. Eu sou o cara. Aí o pessoal começa a derrubar minhas redes sociais. Tá vendo? Falei pra vocês que eu era perseguido. Quando derrubaram, você lembra? A gente tava voltando de um podcast. Falei assim, cara, derrubaram o Pablo Marçal. Aí ela me perguntou assim, o que você acha que vai acontecer? Eu falei, meu, agora, nossa, ele vai fazer view pra lógico. caralho. Deram tudo que ele queria. Nossa, porque aí o arquétipo conversa. Sim. Eu vou lá e falo, sou vítima. Estão me perseguindo. Estou derrubando o sistema. Blam, tira uma rede social. Tá vendo? É isso aí, confirma. Não falei? Vou lá e falo, eu estou contra esse sistema corrupto, não faço parte da mesma, do todo. Tem o primeiro debate lá do Estadão, todo mundo de terno social completo. Pablo Marçal, paletó, polo, calça jeans, sapatênis e boné. Contrário, eu não faço parte de vocês, eu tô contra esse sistema. E ele começa E a algo trazer no isso. bolso ainda. E tem a piada visual com a carteira, com a CLT, com o Boulos. Então o Pablo, ele acerta muito no arquétipo que ele escolhe, na forma que ele se porta. Qual é a visão que eu tenho do Pablo com base no que eu já vi ele falando e do que eu analisei dele? Cada movimento dele era focando na viralização. Só. Assim, não significa que ele não defendia coisas que sejam dignas de serem defendidas. Mas a estratégia dele num debate político era como eu faço isso viralizar. Porque isso vai viralizar de uma forma que vão perceber que eu estou certo. Então, desde o momento que ele mostra a CLT pro Boulos até o momento da cadeirada do Datena, você vê que o Pablo está tentando orquestrar aquilo. Principalmente porque ele domina 3 coisas no discurso dele. O ethos, o pathos e o logos. O ethos, o pathos e o logos é a base de uma estrutura retórica boa. Você já deu um sorrisinho aí. O ethos eu conheço. Você conhece o retos, né, desgraçado? Tem o ethos. No vídeo do Fiat Mamãe Ethos. Falei... No vídeo do Mamãe Falei tem o ethos. Tem. Você usa esse ethos aí. O que é o ethos? O ethos é a imagem de quem fala. Então eu posso tanto trabalhar o método, vocês são os caras que fazem um negócio muito bom. Quando vai começar a entrevista, a conversa, vocês elevam o ethos do convidado. Sempre vocês fazem isso. Cara, hoje nós estamos aqui com o Dr. Durso, um cara fantástico, e lá. O público é convencido por 3 coisas em conjunto. Ethos, pathos e logos. Ethos é a reputação de quem eles estão ouvindo falar. Eles têm que olhar pro cara e falar, mano, esse cara é digno da minha credibilidade. Da atenção. Da minha atenção e da minha credibilidade. Pathos, esse cara toca em alguma emoção minha. Ethos significa credibilidade, imagem, na verdade, do orador. O pathos vem de patia, que é a emoção. Padecer é emocionar-se sobre algo, né? Hoje em dia a gente entende padecer como algo ruim, mas padecer é deixar-se emocionar por algo, ontologicamente falando, etimologicamente falando. E logos, que é a razão por trás dos argumentos. Se eu tenho evidência do que eu estou falando, embasamento. Logos. Se eu falo de uma forma que te emociona, toco num gatilho importante para você, uma coisa que você se importa, e eu dou algumas pistas que você olha para mim e fala, caramba, esse cara é gênio, é digno de falar o que ele tá falando, você vai acreditar em mim.
E o Pablo Marçal trabalha isso muito bem. Ele gasta um tempo primeiro. Veja bem, o debate Tem dele. um quarto elemento que você não falou, que o Pablo Marçal tem habilidade em vem. colocar apelido. Ah, sim. Meu, mas a é o habilidade- estratagema 32. É rótulo, o Ádio rótulo. Palhacinho. Cara, a habilidade que ele tem de colocar apelido em cada um é um negócio gigantesco, cara. Isso acaba retendo atenção também, né? E pega, né? Porque o rótulo, porque a né, zoeira, porque é uma disputa. aí você aflora a quinta série em todo Exato, mundo. É um time, é uma né? disputa, é uma eleição. Quando ele fala o Bowlis, acabou, mano. PT Kids. Virou. Isso é ataque à credibilidade. Estratagema 32, ataque à imagem. O meu oponente não é um professor universitário, é o Boulos. O meu oponente não é, sei lá, quem mais que ele atacou? O próprio Boulos. Ele não é um partido social, é o PT Kids. Olha como você transforma. Que é, vocês instintivamente foram bem corretos tecnicamente. Porque o principal estratagema que o Pablo usa é o 32, que é rotular o seu oponente e você bate no rótulo pra plateia entender que você bateu no oponente. Então eu vou lá e rotulo meu oponente. Vou conversar com o cara fala assim, Vitor, boa, cara, eu não acredito nessa ideia de família, isso é uma coisa retrógrada, você tem que ser livre, tem que ser poliamor, etc e tal. Eu falo assim, cara, você é um cara irresponsável com as suas palavras, né? Milhares de pessoas te ouvindo, quantas crianças hoje vão ficar sem pai, vão deixar de ter um amor de pai por conta dessa merda que você está falando como um irresponsável? Você percebe o tanto de pessoas que vão ter a vida mudada depois dessa fala sua hoje? Eu rotulei. E eu tô batendo no irresponsável. No irresponsável, que é o irresponsável que vai causar problema e tal. O que o público olha? O público vai olhar o nome do cara, sei lá, Bob. Nossa, esse Bob é um filho da puta. Você viu o que ele tá fazendo com as crianças do Brasil? Mas eu colei um rótulo nele e bati no rótulo. Fiquei batendo no rótulo. Pablo faz isso pra caramba. Então ele trabalha o ethos, ele vai falar com o Boulos. Eu estive viajando pelo Brasil e mundo afora, e eu conheci... Ele vai lá e mostra o ethos dele. Qual é o único político que é milionário e consegue fazer São Paulo enriquecer? É o ethos. Qual daqui já é milionário? Qual daqui já enriqueceu? É o ethos. Eu sou digno do que eu tô falando. Logos. Quais são as evidências que ele traz? Eu vou mostrar um print. Eu vou mostrar o laudo. Nessa ele se fudeu. Essa daí foi foda. Essa Quis demais. pesou a mão, né? E eu vou explicar o erro aí. Por que ele se ferra quando ele faz isso? E por que, por exemplo... Porque ele tava indo bem. Não, mas vejam bem, isso é interessante. Isso é um negócio legal da retórica. Por que Pablo Marçal, quando revela um documento, mesmo sendo falso, revela um documento que é algo ruim contra uma pessoa e se dá mal? E por que, por exemplo, Tabata... E como que é o nome da outra? Meu Deus do céu, a que ficou apagada? Marina Helena. Isto, ela mesma. Quando ela revela um documento dos gastos de Tabata, a Marina é exaltada. Os dois têm a mesma postura. Porque a Tabata fala, mentira, você não tem como provar que eu gastei dinheiro com viagens pessoais. Pablo e Marina fazem quase a mesma coisa. Por que Pablo se queima e Marina é exaltada? Ou não se queima? Porque o do Pablo era falso. A escolha do arquétipo. A escolha do arquétipo da Marina não dá pra provar que é verdadeiro também. E antes... Ela não conseguiu conectar que a Tabata usou o dinheiro público para viagens pessoais. Mas acho que antes disso teve a questão da ambulância também. Entra no que eu tô falando. É a escolha do arquétipo. Quando eu escolho o arquétipo do rebelde, o que eu mostro pro público? Eu sou o cara lutando solitário contra uma guerra de pessoas corrompidas. Eu sou o Rambo. Tenham em mente, o pessoal que tá assistindo o podcast. Imagina que você tá vendo o Rambo. Você tá lá, caraca, velho. Ou Conan, você tá vendo o Conan. Porra, Conan sozinho contra o Império dos Homens-Serpente. Porra, o Robert Howard é meu escritor de fantasia favorito. Então eu sou muito fissurado em Conan, Rei Bran, Rei Ku, Solomon Kane e tal. Então você tá vendo lá, tá, o Conan, porra. O Conan tem um conto que ele vai ser crucificado e o urubu vai vir morder ele, que ele tá lá dias crucificado, ele vira e morde o urubu, o cara é casca grossa. Imagina que Conan desce ali da cruz ali, pega a espada e fala, ai! Uma ferpa! Você entendeu? Você vai falar, velho. Destrói o que construiu. E o problema do arquétipo é, você não pode mostrar fraqueza. Quando tem a cadeirada, pra mim ali é a ruptura. Eu falei no dia, Pablo Marçal não ganha. Léo, por quê? Eu fico até bravo, porque ele fica falando tudo antes de acontecer e eu falo assim, não é possível que ele vai acertar de novo. Aí eu falo assim, Pablo Marçal não ganha. Por quê? Eu falei, Léo, ele tá trazendo o arquétipo de rebelde. Rebelde é o casca grossa, é o Rambo, né? Aí ele toma uma cadeirada de um senhor. Na fila do INSS. O cara te bate com um banquinho. Você, ai! Aí ele posta aquele vídeo dele na rua. Puta, aquilo ali foi ridículo. Não, os caras filmando a rua. E ele aqui. Não, e os seguranças é como se tivesse tido um atentado. Eu mesmo, assim... É a ferpa no Conan. Foi isso aí. Acabou. Essa tua avaliação é perfeita e é é porque a gente às vezes tem a sensação, mas não sabe como, né? Porque o rebelde
você tem a ousadia, você tem a Tipo, o cara agressividade. fala assim, se aparecer no meu show, eu vou dar chute na boca. É. Se aparece, escolhe Porque atrás da aí boca. eu vou fazer Você um entendeu? questionamento pra você. Se ele tivesse tomado a cadeirada e ficasse, aí você... Próxima eleição, se candidata, que eu te ajudo. Candidato. Você vai ser meu político. Ele pode cara, até depois aparecer. Quando eu tava Não, assistindo, eu falei pra minha esposa, depois dessa cadeirada ele tem que ficar. Ele tem que ficar, O meu. Gabriel é fera, né, cara? Nós vai contratar ele. Porque, tratar. cara, Porra. quando ele sai, eu falei, não. Pô, não, deu pra perceber que a cadeirada não... Lógico, lesionou e tal, mas, cara, seria interessante. Por exemplo, o Trump. O Trump, quando tomou o tiro... Exatamente. Na Cara, sexta-feira que o são Marçal tomou a situações- cadeirada, eu fiz uma live comparando os dois, o Trump e o Marçal. Eu falei exatamente isso, assim, ó, o que o Marçal deveria fazer pra sustentar o arquétipo? É. Tomei a cadeirada, pau, comerciais, volta. Ele volta aqui, ó, firme. Blá, 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 fica até o final. Vai embora pra casa, não fala um A. Posta de noite uma foto dele, uma única Fazendo foto, um gelinho. no hospital com um negócio tipo assim. Amanhã tem outro podcast, tem outro debate, galera. Vamos lá. Tô catala, tô não sei o quê. E não explica o que aconteceu. Aí a mídia, a assessoria dele lança um laudo, ó, tal. Porra, o cara com o braço quebrado ficou no debate. Você é louco, velho. Tal. É. O Trump tomou um tiro, um senhor. Um senhor toma um tiro, se levanta e qualquer imagem. É isso aí. E o fight ainda. É. Entendeu? Aí a imagem do Marçal, porra. É ele deitado com oxigênio. Com uma carinha de sofrido, né? Não, ele é assim, ó. E o pior E é o que cara pessoal filmando o deve ter Marçal, pedido. filma a rua, abre a porta da ambulância, filma. cara. Não. E o pior é que o pessoal deve ter falado pra ele, né? Deita aí, finge que você tá mal, né? Porque É, não é porra, possível só que você... pode, Não, né, cara? cara, Porra. vamos lá, galera. O cara tomou uma Só cadeirada. um ponto, tá falando de retórica. É. Não estou falando de saúde, de nada, tá? Ele tomou uma Retórica, cadeirada. retórica. Vai logo. Sair no oxigênio não faz o menor sentido, brother. Cara, Ele saiu pior que o Trump, que tomou o tiro, pô. Meu, foi ridículo. E assim, agora analisando nesse contexto mais técnico, Muito bom, mano. realmente, né? Você quebra esse arquétipo. Pô, tomou uma cadeirada, cara, fica. Fica, meu. Fica, você tá fazendo um arquétipo. É, aí acusou totalmente. Aí foi a partir daí, então, que foi a derrocada, né? Do mesmo jeito que, assim, o arquétipo que eu escolho é o sábio. Aí você me pergunta assim, ô Vitor, e essa expressão facial aí, o que significa? Eu viro pra você e falo assim, você não tá vendo na tela? É o 37. É o 3 mais o 7. Eu tento usar um arquétipo de comediante que não tem nem graça, a piada é uma bosta, e nem faz sentido com o que eu tô trazendo. Então, assim, se você escolher um arquétipo, fique nele. O perigo é que, às vezes, a pessoa não sabe qual é o arquétipo dela. E esse é um perigo. Tá. Ela tá lá na rede social, mas eu não faço ideia o que eu tô comunicando.